E aí, gente, era Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, principalmente relacionado à educação. É um tema extremamente importante para a educação no Brasil, especificamente. E é algo que às vezes passa despercebido quando há muito egocentrismo e talvez muitas questões antigas relacionadas ao ensino brasileiro nas universidades. Aqui é um tema relacionado às universidades brasileiras. Nesse contexto, relação da física, né? Mas pode ser aplicado também às outras áreas, né? Das ciências naturais. E foi, na verdade, a parte de um livro escrito por Richard Feynman sobre a experiência dele no Brasil e sobre como o ensino era feito em uma universidade brasileira importante até hoje. E era importante na época, né? Ele participou um tempo e tal, ensinando lá, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, esse é uma parte, está publicado num repositório da USP, que é do livro Certamente Você Está Brincando ou Contando uma Piada, Mr. Feynman, que tem uma parte desse livro que fala sobre essa questão da educação no Brasil, um capítulo. E eu vou meio que comentar relacionado a isso, né? Pra quem não sabe, o Richard Feynman foi alguém extremamente importante para a área de Quantum Electrodynamics, ganhou o prêmio Nobel por isso, a tese de PhD dele foi sobre isso. Foi alguém extremamente importante também na modelagem do ensino relacionado à física nos Estados Unidos. Era um cara bem assim importante. Então é desse livro essa parte, né, esse conto relacionado a isso, né, das experiências dele, e foi escrito por ele e editado por um outro cara lá, enfim. Então, primeiro, ele começou a ensinar lá nessa universidade e começou a ver alguns problemas. Como, por exemplo, a primeira parte ele fala sobre como ele estava falando sobre polarização de fótons, e ele perguntou para os alunos usando um Polaroid, né, que é basicamente, normalmente você pode ver isso como objetos circulares de Polaroid, que você consegue meio ver a polarização de coisas quando você usa ele, né? É usado em câmeras e tal, é usado em filtros de óculos solar com Polaroid, né? Então você consegue ver essas questões da polarização da luz solar, né? Quando você põe dois Polaroids um entre o outro, você consegue ver que a polarização é diferente. E basicamente essa imagem ela mostra isso, né? Sobre como a polarização é feita, né? E tem uma parte que ele tá falando, né? Que ele tá ensinando isso para os alunos. E ele perguntou, ó, o que acontece quando eu tô usando Polaroid, o que acontece com a polarização? Aí eles falaram, é perpendicular à superfície do que você tá vendo, né? E aí tudo bem, ele viu que eles responderam corretamente. Só que depois ele falou pra apontar esse Polaroid, que dava pra se segurar na mão nesse caso, pra praia, né? Então era perto da praia. Provavelmente no Rio de Janeiro, né? E aí ele apontou pra praia, os alunos também, né? E eles viram que mudava alguma coisa, né? Porque quando você olha na água, tem um efeito que a gente vou mostrar no próximo vídeo, né? Que é relacionado a essa polarização. Então, vamos supor que você tem aqui uma luz não polarizada, que não passou por esse efeito, né? Nesse caso, a água aqui, a água não, o vidro, ele vai refletir essa luz e a luz vai ficar, vai ser perpendicular, né? A esse vidro. Então, a luz passa pelo vidro e reflete. Você pode pegar um CD de videogame, por exemplo, de música, e você pode ver um relógio que, se você colocar contra a luz do sol, vai refletir parte de forma escaterizada, né? Tipo, em várias direções, mas com um foco específico bem no centro, dependendo da superfície que é o vidro, que vai refletir essa luz, né? Aí tem uma coisa chamada ângulo de Brewster, que ele também cita,
que eles falam corretamente o que é, né? Só que nesse caso o que está mostrando é quando essa luz passa pelo vidro, vai passar pelo vidro uma luz parcialmente, né? Polarizada, que não vai ser tipo a refração da luz, mas sim ela vai entrar dentro do vidro, ela vai passar pelo vidro. Você pegar uma luz, por exemplo, aquelas luzinhas que você brinca com o seu gato pegar, aqueles negócios que atira uma luzinha vermelha, você pode ver que aqueles lasers, né? Você vai ver que a luz ela vai ser refletida, mas também ela vai passar pelo vidro, e se você apontar para o chão, ele vai apontar para o chão, só que vai ser uma luz que vai ser parcialmente polarizada, né? Não vai ser a mesma coisa que a refletida. Só que quando você aponta o polarizador para água, no caso para o mar, você vê que o efeito é diferente, porque não é a mesma coisa. Porque o mar, no caso, o efeito na água causa um efeito que você realmente consegue ver, porque a luz reflete a água reflete a luz, e basicamente esse efeito que eles não entendiam, né, o efeito de um polarizador na água. E ele fala sobre isso, né, que eles entendiam o que significa esse ângulo, que a luz ela polarizada perpendicularmente, né, a luz que está do sol, né, quando bate no vidro ela entra, né, e é parcialmente polarizada em um certo ângulo específico, que é o ângulo de Bresta, mas eles não entendiam os efeitos práticos na água, por exemplo, ou em outras superfícies. Então eles não sabiam a aplicação das coisas, eles só sabiam a definição das coisas, não as aplicações práticas. Então eles sabiam a definição, eles conseguiam decorar isso e usar na prova e passar, mas eles não entendiam realmente o que significava, quais as aplicações disso. Então tem essa questão, passa nas provas, tudo que importa, né? Ele até falou com o estudante, que parecia bem, assim, bem, que tinha passado numa prova oral, e aí ele falou com o estudante e tal, perguntou algumas coisas, e o estudante, ele falou, né, que o importante é passar nas provas, não é importante você não entender e fazer experimentos diferentes do que você está vendo no livro texto. Você tem que aprender o que está te ensinando, o professor, e simplesmente passar na prova. E isso é importante. Tudo que é importante é decorar e passar bem na prova. Mas entender, por exemplo, que é o ângulo de Bresta na prática, quais aplicações disso, quais seriam os efeitos em outras superfícies, do estudante testar as coisas e ver por si mesmo as coisas de um ângulo diferente, não é algo ensinado e nem é algo que era bem visto. Tem essa questão, né? Você aprende individualmente, não coletivamente, né? As pessoas tinham um ar, o Feynman vai dizer, né? Nesse texto que está na descrição, que tinha esse ar de orgulho, né? Não é isso, egoísmo, mas de arrogância, de tipo, eu tenho que aprender sozinho, eu não posso estar errado. As pessoas têm que entender que eu sei tudo, ou pelo menos eu sei o suficiente para me considerar alguém que sabe de física. E tinha esse ar de você não aprende questionando, você aprende só por si mesmo. Tem uma parte que ele vai falar com o estudante depois da aula, e ele vai falar, né, que ele não perguntava perguntas na aula porque ele não queria que ninguém ficasse reclamando com ele, falando que ele não deveria perguntar perguntas, que estava atrapalhando a aula. Isso tem muito também na faculdade, né, de tipo, talvez uma parte de pessoas ficar brava porque alguém tá perguntando coisa toda hora e tal, mas é algo que deveria ser encorajado na classe. E essa é uma coisa que ele critica, que os alunos no Brasil, em física, eles não eram instigados a perguntar coisas e tentar explorar as coisas de outro ângulo. Eles só aprendiam o que tinham que aprender para passar na prova, e era isso, né? Era só decoreba. Então esse é o problema, o aluno ele ficava mais... ele tinha que aprender sozinho, passar na prova, decorar as coisas, e era isso, não tinha nenhuma discussão das aplicações do que aprendia.
não tinha nenhuma discussão do que isso poderia ser como usado da forma prática para experimentos ou outras coisas. Antes da palestra final dele, ele também estava tentando ensinar os alunos a tentarem resolver problemas na física. Ele não explica quais, mas problemas relacionados a você tentar resolver, tentar solucionar um problema dentro da física. Só que eles não conseguiam. Aí ele tentou dar uma aula só sobre isso, né? Como você, por teste e erro, e meio que organizando o seu experimento. Mas era muito difícil para eles, porque eles só tinham aprendido a decorar as coisas, mas não a fazer e a experimentar as coisas de outro ângulo, né? É aquele exemplo do início. Eles sabiam o que era o ângulo de Brester, sabiam como os fótons eram polarizados, mas não sabiam as aplicações na prática. E no fim, o Feynman deu uma palestra falando sobre, para os alunos, né, no Brasil ainda, falando sobre o que ele achou da experiência dele no Brasil, o evento de ir para o Brasil, fazer essa aventura no Brasil, na verdade foi organizado pelo governo dos Estados Unidos e tal. Ele deu essa palestra e ele disse como o livro-texto era horrível. Ele pegava uma parte do livro-texto deles, né, um livro escrito por um professor deles que estava assistindo a palestra, e randomicamente em qualquer página ele falava que, como era só decoreba, né, o livro-texto, o livro básico para eles aprender as coisas, era ruim, né. Então ele cita um exemplo de algo específico sobre eu vou pegar aqui. Ele diz algo que era sobre um elemento específico, sobre como ele ia em qualquer página, e não importa que página ele abrisse, sempre era só decoreba e não explicava as coisas, só falava é isso e decora, e nenhuma aplicação prática, nenhuma razão na prática para você entender a razão das coisas serem assim. É basicamente só memorização. Eu tô tentando achar aqui um exemplo específico. Depois eu vou traduzir isso e pôr no nosso blog, né? Mas enfim, o exemplo que ele dá na prática, ele dá um específico, né? Ele abriu uma página aqui sobre triboluminescência, né? Então ele abriu uma página randômica, colocou o dedo no livro, e era sobre esse assunto, né? Aí ele vai falar, tava lá escrito, né? Que a luz é emitida quando cristais são quebrados, né? E é só isso que tá escrito. E aí ele falou como, na verdade, o certo seria escrever como quando você tem quando você pega um bloco de açúcar, você quebra e uma parte dele está escuro e você pode ver uma parte meio que meio que brilhante, né? E que outros cristais fazem isso. Que esse fenômeno seria chamado de triboluminescência, né? E falar para os alunos tentarem em casa e tal. Então a questão que ele está dizendo é que triboluminescência não deveria ser explicada somente com a definição, mas o que é? Na prática, o significado. É muito diferente você ter o significado de algo na significância. Tipo, você consegue, por exemplo, entender o que é esse tema, triboluminescência, mas não consegue, talvez, entender na experiência como funciona na prática. Então essa é uma questão didática que não era dada na física na época. E talvez até hoje. Porque isso não foi muitos anos atrás. Então com certeza, talvez tenham professores ou alunos desses professores que ainda estão vivos e ainda estão ensinando nessa mesma universidade. Tem essa questão de... Tinha essa questão de eles ensinarem a definição, mas não ensinarem a significância, as aplicações práticas e como realmente funcionava. Era só definição, se decorava, fazia a prova e isso. Ele mostra esses problemas, né? Ele mostra como o livro-texto é horrível, como as aulas não eram bem conduzidas nesse sentido, e que
é diferente de decorar e entender algo. Ele cita um exemplo de, por exemplo, imagina um aluno de grego. Na cidade dele só ele sabe de grego. E depois ele vai para um país que todo mundo estuda grego. Todo mundo sabe grego e tal. E estuda de forma avançada. E aí ele pergunta uma pergunta. Ele vai para essa cidade, né? Onde todo mundo sabe grego. E aí ele pergunta, né? Qual a diferença em Sócrates de beleza? Deixa eu pegar aqui certinho. Certinho a citação. Qual a diferença de verdade e beleza, né? Então, esse aluno de grego, que tá nessa cidade que todo mundo estuda grego, ele perguntou pra ele, aí ele falou, ele não sabe. Aí o cara não conseguiu responder essa pergunta. Aí depois ele fez outra pergunta, né? O que Sócrates disse para Platão no terceiro simpósio? Aí o estudante já fica suave, porque ele sabe disso e ele cita corretamente o que ele disse nesse simpósio, no caso. O que Sócrates disse para Platão nesse terceiro simpósio. Ele decorou o que foi dito nessa parte específica, mas ele não sabe o significado. Porque a primeira pergunta era sobre significância, né? No contexto de Sócrates, para ele, o que era a diferença de verdade e beleza. Essa é uma pergunta filosófica. Você tem que saber, você tem que ler os trabalhos de Sócrates e entender esses trabalhos para conseguir explicar. Só que na outra parte ele só decorou. Ele decorou o que Sócrates falou para Platão nessa época, no terceiro simpósio. Isso foi só isso. Então é diferente você decorar e conseguir entender. Porque a pergunta que era realmente algo que você tem que entender sobre Sócrates, ele não conseguiu responder, ele só conseguiu citar algo que ele decorou. Então é diferente de decorar e conhecer. Vai falar do livro texto horrível, professores irrelevantes. E o objetivo, né, o veredito, né, é que ele vai falar no começo dessa palestra, o que é o objetivo dessa palestra é demonstrar a você que nenhuma ciência tem sido ensinada no Brasil, né. Hoje em dia talvez seja diferente um pouco, mas a questão é que no ensino de pós-graduação e de graduação tem tido esses problemas relacionados a como a ciência é ensinada, né. Tem pessoas inteligentes, mas a ciência é ensinada de uma forma não didática, de uma forma que as pessoas aprendem, mas não entendem. Aí a pessoa faz isso, vai para o mestrado e já vê exemplos de pessoas que, em outras áreas também, que tinham essa coisa de só decorar, passar nas provas, e no mestrado não conseguia aguentar. Porque a pessoa aprendia no sentido de decorar, mas não conseguia. Quando ela teve que fazer algo na prática, criar algo, ela não conseguiu, porque ela não sabe, ela só decorou. Ela não, de repente ela não lê artigos, ela não tenta. Ela não sabe explicar como as coisas são, porque ela realmente não sabe. E por fim, tem essa citação no final, né? Que ele depois teve que dar um reporte para os Estados Unidos sobre o que ele falou no Brasil e tal. Ele vai falar dos problemas da faculdade e tal. Só que um cara do governo, do órgão de governo relacionado a isso, né? Falou, né, como o Feynman, ele deveria ter mandado a pessoa, porque o Feynman só criou problema, não conseguiu entender os problemas deles. Mas na verdade o Feynman vai responder ao contrário, né? Ele vai falar que, na verdade, bem ao contrário. Eu acho que essa pessoa do Departamento de Estado, é muito estranho ela achar que porque ele viu uma universidade com uma lista de cursos e de inscrições, pensasse que fosse. Então, o que Feynman quer dizer é que aquela universidade específica no Brasil não era uma universidade. Era um lugar onde as pessoas decoravam, ensinavam, passavam na prova, mas no fim ninguém aprende nada. Todo mundo só aprende definições, livros textos ruins, e no fim, na prática, não vão ter muita relevância. E vão ter que aprender as coisas do zero depois, porque elas não sabem, não entendem como as coisas funcionam e como fazer uma pesquisa acadêmica numa área, porque simplesmente ela não sabe
ela só sabe definições, mas não sabe a significância, como as coisas são, como aplicar as coisas na prática. Ela entende cálculo, mas não sabe as aplicações de cálculo na física, na biologia, na astrofísica. Ela não entende essas coisas. Quando ela não entende, ela não consegue ter nenhuma aplicação prática e ela não vai ser útil para a sociedade, que esse é o objetivo da ciência, para Feynman. É você ser útil à sociedade. Você pega o que você aprendeu e usa na sociedade de alguma forma. Você usa relatividade para coisas relacionadas a satélite, para posições relacionadas à coordenação desses satélites, de coisas na área aeroespacial, a explicação de coisas de objetos celestes. Então você tem aplicações práticas que você pode usar para cálculo e para outros temas na física. Só que se você só sabe decorar e fazer resolver na prova, você nunca vai entender as aplicações, nunca vai conseguir usar elas. É diferente. Tem um ditado chinês que diz: é melhor andar 1000 milhas do que ler 1000 livros. O que significa isso, né? É melhor você andar 1000 milhas, você ter uma experiência em algo como física por 1000 vezes, vamos supor, por 1000 milhas, do que você ler 1000 livros e no fim só decorar e não saber nada, não ter feito nenhuma aplicação. É aquele velho, uma anedota, né, que eu gosto, é aquela do eremita, né? Então tem o eremita, né? Ele vive sozinho, ele come mel silvestre, ele vive na floresta, não importa. Vamos supor que ele, lendo livros, estudando, ele adquiriu todo o conhecimento possível em todas as áreas da ciência. Se ele fosse a sociedade, ele poderia ensinar ela, fazer a sociedade um lugar melhor, se tornar uma utopia que nos próximos 100 anos seria o avanço de 10 mil anos, vamos supor. Alguém extremamente inteligente. Vamos supor que ele adquiriu todo esse conhecimento e ele nunca sai para a sociedade. Ele fica isolado e só ele sabe desse conhecimento. Será que é útil o que ele fez? Porque ele sabe, ele conhece. A diferente desses estudantes que a gente citou, que Feynman cita, ele, nesse caso, é um eremita que conhece, ele sabe as coisas. Só que ele nunca aplica na realidade. Ele até poderia, mas ele prefere não. De repente ele escreve livros, mas esses livros nunca são lidos. De repente ele faz experimentos, mas eles nunca vêm à luz. Não adianta. Não adianta as pessoas na área acadêmica ficarem isoladas, sem conversar com o público. Ou de repente, pior ainda, sem realmente ensinar para as pessoas que de repente tem professores ruins como as coisas são, como as coisas funcionam na área da ciência da computação, na área da biologia, enfim. Porque muitas vezes o ambiente universitário não vai te ensinar o que você precisa. Só vai te dar o certificado para você conseguir um emprego. Mas talvez você tenha esse certificado e não tenha pedido nada. O que acontece muito em várias áreas da educação. Eu já vi em teologia, já vi... acho que mais na teologia que eu conheço as pessoas nessa área. Pessoas que fez universidade, mas no fim elas mesmas falam que não aprenderam tanto. Então tem essa questão, né, de que é diferente você decorar algo e saber algo e depois aplicar isso na sociedade para coisas sérias e reais na vida. Então, o que o Richard Feynman não foi degradando o Brasil, nem nada disso. Foi realidade. As pessoas até aceitaram isso na época. Está escrito nesse texto. E o exemplo é... eu acho que a única forma de se dar bem nesse sistema de ensino é você aprender por fora. Hoje a gente tem internet, na época não tinha. Então tem cursos em todas as áreas possíveis e inimagináveis. Tem cursos gratuitos na internet, no Coursera, edX, FutureLearn, entre outros. Eles estão em inglês, mas eles estão disponíveis gratuitamente. Você pode pegar o certificado se você quiser. Palestras no YouTube de universidades. Cursos de universidades também online, completos em algumas áreas. Então, eu acho que esse é um suporte que todo aluno de educação no Brasil deveria ter. Mesmo estudando em universidades públicas, ele deveria ter esse acesso à educação no exterior para conseguir entender as coisas melhor. Então é isso. Até o próximo vídeo.